Olá, meu nome é Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre troca no escuro. Então, vamos começar? Faz algum tempo que eu tenho tentado deixar a minha estante mais da minha cara, procurado deixar nela apenas livros que eu realmente li e me apaixonei, são livros que foram marcantes pra mim de alguma forma. Porque afinal, eu não tenho tanto espaço assim, como eu não moro de aluguel, eu não tenho nenhuma perspectiva de mudar de casa futuramente. Então eu vou ter que trabalhar com o espaço que eu tenho aqui. E o máximo que eu vou conseguir fazer dentro do espaço que eu tenho é colocar uma pequena estante planejada, né, próxima à janela, onde não bate sol e assim não vai danificar meus livros. Então não faz sentido eu manter nela livros que eu não tenha curtido tanto assim, que outra pessoa vai poder aproveitar muito melhor que eu. Então eu tenho utilizado muito a opção de troca no Scooby e até o momento já foram 34 trocas realizadas no Scooby. Ao todo eu já recebi 34 solicitações de trocas no Scooby. Várias dessas trocas eu estou esperando a pessoa receber para me liberar crédito e assim eu consegui solicitar alguns livros. Ao todo eu já recebi 24 livros por troca no Scooby e não me arrependi de nenhuma dessas trocas. Todos os livros que eu solicitei ou estavam em ótimo estado ou muito bem conservados. A pessoa que está disponibilizando esse livro para troca, ela tem como colocar a descrição do estado do livro. Como que está esse livro? E todos os livros que eu solicitei estavam de acordo com o descrito. Então, nunca tive problemas nenhum. Por exemplo, esse ano eu solicitei Chico Bento, Pavor Espaciar. E, assim, veio com o bilhetinho, muito fofo, mandou marcadores. Então, nós temos alguns Scoobers muito atenciosos, super fofos, maravilhoso. O livro tava assim, incrível. Vocês podem ver que o livro tava perfeito, sem nenhum danificado, nem nada. Então, foi uma ótima troca. E eu já li e amei Chico Bento lutando contra os alienígenas. Outra troca que eu fiz foi a Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, da Thalita Rebouças, que foi um livro que eu gostei, curti, mas caiu naquele critério de não ter me apaixonado pela história, de ser uma história que me marcou tanto. Eu já recoloquei ele para troca e eu só estou esperando a pessoa receber para me liberar o crédito. Por lá também solicitei O Silêncio das Montanhas, do Khaled Hossein, que é o mesmo autor do Caçador de Pipas. E vocês podem ver que o livro tá perfeito. Eu já li o livro e ele continua perfeitinho. Então, ele veio em ótimo estado para mim. E aqui a gente vai conhecer a história de dois irmãos que são separados na infância. É uma história bastante tocante, como o Khaled sabe muito bem escrever. E amei demais. O livro que eu também recebi de troca no Scooby foi Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Ele tá um pouquinho amarelado, que é uma edição um pouquinho mais antiga. E aqui a gente vai conhecer uma sociedade onde o bem-estar e o prazer são sempre almejados. E isso tudo é feito à base de condicionamento. Outro é Me Ajude a Chorar, do Carpinejar, que eu ainda não li. É um livro super curto. Eu acho que eu vou até separar ele para ler agora nesse finalzinho de ano. Porque é assim, super curto, faz tempinho já que eu recebi. Então, ó, perfeito estado. É um livro de crônicas do Carpinejar, então rapidinho eu vou ler. Então eu já vou deixar ele separado para o finalzinho agora de 2020. O outro livro foi o Diário de Zátala, que foi um dos que veio um pouquinho mais desgastado. E infelizmente ele ainda não retornou para mim, não sei se eu vou rever esse livro. Ele é do projeto Livro Viajante, mas paciência, não é mesmo? Nele a gente ocupa o Diário de Zátala e é uma criança que está em meio ao cerco de Sarajevo. Também solicitei Os Óculos de Heidegger. Eu não lembro por que eu solicitei esse livro. O outro livro que eu solicitei foi Surpreendente, do Maurício Guamini. E assim também, ó, perfeitinho, sem nenhum machucado nem nada. Eu também não lembro por que eu solicitei esse livro. Eu já vi algumas pessoas falando bem, fiquei curiosa e acabei fazendo a solicitação. Influenciada pela Tati Feldman, eu acabei solicitando, então diga lá a Satã que o recado foi entendido. E tem que era um projeto que estava tendo da Companhia das Letras, de autores escreverem sobre outros países, depois de uma vivência por lá. Então parece ser um livro bastante interessante, bastante divertido. E eu fiquei bastante curiosa depois do vídeo dela. Não lembro mais da sinopse, mas tá aqui e com certeza eu vou ler. Também solicitei os colegas de Anne Frank, do Theo Coster. Ele estudou com a Anne Frank e aqui ele vai reunir alguns colegas de classe, entre eles a Nanette, que atualmente mora no Rio de Janeiro. E eles vão contar um pouquinho da experiência deles durante o período da Segunda Guerra Mundial. Foi uma leitura, assim, bem interessante.
O outro que eu solicitei foi o Putz Farofa, do Gregório do Duvier. É um livro de crônica dele. As primeiras, pra mim, foram mais impactantes. Tem algumas crônicas, assim, que são bem interessantes. Bem interessante mesmo. Solicitei também o último trem de Hiroshima. A página dele tá um pouco amarelada, mas eu não ligo pra isso. E a pessoa tinha avisado que estava assim. Então, não vi problema nenhum. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os sobreviventes da bomba de Hiroshima. A Segunda Guerra Mundial é um tema que me chama bastante atenção. É algo que eu considero que a humanidade não pode esquecer, para que a gente não repita os mesmos erros. Porque, bom, foi um verdadeiro show de horrores. Solicitei também Rede de Sussurro, que todo mundo fala absurdamente bem desse livro. E o livro vai tratar sobre assédio no trabalho. Os Correios deram uma machucada nessa beirada dele, mas tranquilo. Não foi nada demais, não foi algo, oh my god. Da mesma pessoa, eu solicitei os 2 últimos volumes da série Neve Cinza. O primeiro volume numa caixinha do Scooby, se eu não me engano. E aí ficou faltando os 2 últimos volumes, que é Gelo e Fogo e Geada e Noite. Ainda não comecei a ler essa série. Caso não seja uma série do meu agrado, eu vou estar passando ela pra frente. Para o projeto de agente de viagem literário, eu solicitei o livro das Coisas Perdidas. Está em perfeitíssimo estado. E para o projeto Lendo o Mundo, eu solicitei Assando Polos em Kigali. Não faço a menor ideia do que se trata, mas é um livro de Zâmbia. Então essas foram as trocas que eu realizei no Scooby. São livros assim que estão em ótimo estado. São livros praticamente novos, alguns, ou com um ou outro machucado. E pra mim não fez diferença nenhuma. É uma forma que a gente tem de fazer esses livros circulares, principalmente para quem não mora em locais onde tem sebo, como é o meu caso. O sebo mais próximo da minha cidade fica a mais de 400 km, que é em Cuiabá, na capital do estado. Eu fiz algumas trocas no sebo quando eu viajei para Campo Grande e eu não achei vantajoso. No caso aqui do Scooby, eu estou gastando sim com frete, em geral R$10. Quantidade de livros que eu enviei foi basicamente a quantidade de livros que eu consegui solicitar de volta. E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho disponível lá no Scooby para troca. Eu deixo eles separadinhos nesse nicho. Eu recebi repetido A Bela e a Fera. Ele não tá disponível para troca, porque minha prima estava com interesse nele. Eu não sei se ela vai ficar. Se ela não for ficar, eu vou estar disponibilizando logo mais. Eu coloquei Memória da Água, que é um livro que eu curti, mas não tanto assim. O começo eu achei interessante, mas a finalização eu não achei tudo isso. Tem Em Nome de Salomé, onde a gente vai ter um pouco da história da poetisa Salomé, que é uma poeta bastante conhecida da República Dominicana. É interessante, mas deixa algumas coisas a desejar. Aqui já embaladinho tem Lucy. Eu tinha embalado ele, mas a pessoa desistiu da troca. Acabei não desembalando ele. Aqui tem Duff. Foi uma leitura que eu curti, mas eu não tenho pretensão de estar relendo esse livro, então ele vai pra frente. É o mesmo caso com Esther, A Estrela que Nunca Vai Se Apagar, A Morte Invisível, Estação 11, Para Depois Que Eu Partir, Para Continuar, e alguns livros da Agatha, nessa edição da Altair Record. Convite para Homicídio, Assassinato na Casa do Pastor, Os 13 Problemas, Mistério no Caribe, Um Corpo na Biblioteca, Um Passe de Mágica e 100 gramas de centeio. Então é isso, esses são os livros que eu tenho disponível para troca. Caso você tenha alguma curiosidade de como funciona o Scooby, é só deixar aqui embaixo. Vou deixar o meu usuário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!